Bom, vamos continuar então a nossa videoaula sobre o protocolo de uso dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes e da obesidade. Então, gente, o diabetes, né, é um distúrbio metabólico caracterizado por uma hiperglicemia sustentada. E essa hiperglicemia, ela pode ser o resultado tanto de um defeito na secreção de insulina, o que ocorre, por exemplo, no diabetes tipo 1, como também essa hiperglicemia pode ser o resultado de um defeito na ação da insulina. É o que ocorre, por exemplo, nos estágios iniciais do diabetes tipo 2. E se essa hiperglicemia ela não for corretamente, né, tratada, ela pode gerar uma série de alterações no indivíduo, como, por exemplo, importantes alterações metabólicas, né, além da alteração do metabolismo dos carboidratos. Nós temos também importantes alterações no metabolismo dos lipídios e das proteínas. Essa hiperglicemia também pode acabar resultando em importantes alterações macrovasculares, né, como as placas ateromatosas ou ateroscleróticas, né, que podem acabar gerando infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico. Né. E também temos importantes alterações microvasculares, né, que podem gerar a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia diabética. Antes da gente falar dos agentes utilizados no tratamento do diabetes, é importante a gente relembrar como se dá o controle da glicose sanguínea no nosso organismo. Esse controle da glicose sanguínea no nosso organismo, ele se dá em dois momentos. O primeiro momento é durante o jejum, né, em que nós vamos observar, né, a produção de glucagon por células especializadas das ilhotas pancreáticas, né, as células alfa, e esse glucagon ele vai atuar no fígado, estimulando a produção hepática de glicose. E essa glicose, né, produzida pelo fígado no jejum, ela é importante porque ela vai servir de fonte energética para o cérebro. No entanto, após a alimentação, né, o período pós-prandial, nós vamos observar um aumento da glicose sanguínea, e esse aumento da glicose sanguínea vai estimular as células beta do pâncreas a produzirem e liberarem a insulina. A insulina é um hormônio que vai atuar tanto no músculo esquelético, como no fígado e no tecido adiposo, fazendo com que então os níveis de glicose no sangue sejam reduzidos para os valores observados durante o jejum, ou seja, né, um nível de glicose abaixo de 100 miligramas por decilitro. Né? Então a insulina vai atuar no músculo esquelético e no tecido adiposo, basicamente estimulando a captação de glicose no sangue, e no fígado a insulina ela vai ser capaz de impedir a produção hepática de glicose, além de que também ela vai estimular o armazenamento dessa glicose na forma de glicogênio. Tá? Então aqui nós temos alguns dos efeitos da insulina, os efeitos de importância para a gente, né, na farmacologia são os seus efeitos no fígado, no músculo esquelético e no tecido adiposo. Então, no fígado, ó, a insulina vai inibir a glicogenólise e a gliconeogênese hepática, ou seja, a insulina ela é capaz de inibir a produção hepática de glicose, além de estimular a glicogênese, ou seja, o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, e de aumentar a produção de lipídios. Então, a glicose em excesso ela vai virar ácido graxo, e esse ácido graxo então vai ser direcionado para o tecido adiposo. No músculo esquelético, a insulina vai estimular a captação de glicose, né, do sangue, vai estimular a glicogênese, então essa glicose captada vira glicogênio, além de que também a insulina possui importantes efeitos anabólicos, né, estimulando a síntese de proteínas. No tecido adiposo, a insulina também estimula a captação de glicose, estimula o armazenamento de lipídios, né, e inibe a enzima lipase, né, então reduzindo a lipólise e, consequentemente, estimulando o armazenamento de energia na forma de lipídios no tecido adiposo.
Então, gente, a partir desses efeitos, fica fácil da gente entender que qualquer alteração na liberação ou na ação da insulina, como que ocorre no diabetes, vai levar à hiperglicemia. Porque não vai haver captação de glicose pelo músculo esquelético e pelo tecido adiposo, além de que também não vamos ter mais inibição da produção hepática de glicose. Então, o fígado ele, né, produz constantemente glicose e libera na corrente sanguínea. Além disso, podemos ter importantes alterações no metabolismo proteico, tá, levando a maior degradação de proteínas. No entanto, isso vai ter maior importância no paciente com diabetes tipo 1. Por outro lado, nós vamos ter também importantes alterações no metabolismo lipídico, né, onde o tecido adiposo, né, vai estar com uma lipólise exacerbada, liberando grandes quantidades de ácidos graxos na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos vão ser direcionados para o fígado, e o fígado então vai ter uma maior produção de VLDL e, consequentemente, de LDL. E o aumento de LDL no sangue, né, leva, portanto, a uma dislipidemia. Bom, então, gente, o diabetes, né, é um distúrbio metabólico caracterizado por uma hiperglicemia. Para fins de diagnóstico, um paciente ele é considerado diabético quando a sua glicemia de jejum está acima de 126 miligramas por decilitro, somado a uma hemoglobina glicada acima de 6,5%. Tá? Também é utilizado o TOTG, né, que é o teste de tolerância oral da glicose. Então, se o resultado sair acima de 200 miligramas por decilitro, né, o paciente ele é considerado, portanto, como diabético. Bom, o diabetes, né, ele pode ser dividido em dois tipos principais, né, o tipo 1 e o tipo 2. Temos também outros tipos, como diabetes gestacional e o MOD, né, que significa diabetes juvenil de início na maturidade. O que é que esses tipos de diabetes têm em comum? Todos eles cursam com hiperglicemia. O que vai diferenciar um tipo de diabetes em relação ao outro vai ser um mecanismo fisiopatológico por trás dessa hiperglicemia. No caso do diabetes tipo 1, ela é um diabetes causado, né, por uma reação autoimune, onde o nosso organismo, né, ele produz uma resposta imunológica contra as células beta, levando à sua destruição e, consequentemente, levando a uma insuficiência na produção de insulina. No caso do diabetes tipo 2, ela está relacionada à síndrome metabólica, onde a obesidade desenvolve um papel central. Então, a obesidade pode levar à resistência à ação da insulina, levando consequentemente a uma redução da ação desse hormônio. Com a progressão da doença, a célula beta ela começa também a morrer e isso acaba levando também a uma redução na produção de insulina. No diabetes gestacional, né, os hormônios produzidos na gravidez, como o hormônio lactogênio placentário, ele é hiperglicêmico. Em algumas pacientes, né, com diabetes gestacional, as células beta não conseguem, né, contrabalancear a hiperglicemia produzida por esses hormônios, né, como o hormônio lactogênio placentário, e a paciente então desenvolve um estado de hiperglicemia, que é classificado, portanto, né, como diabetes gestacional. Nos diabetes, né, juvenis de início da maturidade, né, são vários tipos e todas elas são causadas por defeitos genéticos, né, na célula beta. Né. Então, os mecanismos responsáveis pela produção e liberação da insulina na célula beta neste tipo de diabetes estão alterados, né, levando, portanto, a falha na produção ou na liberação da insulina. Bom, falando um pouquinho mais do diabetes tipo 1, né, então ela é causada por uma destruição autoimune das células beta, levando a uma deficiência de insulina. Então aqui a gente tem uma ilhota pancreática, em marrom são as células beta, produtoras e liberadoras de insulina, no paciente normal, e aqui no paciente com diabetes tipo 1.
Então percebam que a massa de células beta ela é bastante reduzida. O diabetes tipo 1 ele acomete aproximadamente 5% dos pacientes, né? Tem etiologia relacionada a fatores genéticos e ambientais. Como fator ambiental, acredita-se que infecções por alguns enterovírus podem acabar estimulando a produção de uma resposta imunológica contra as células beta, tá? Mas isso ainda não é consenso, né? Ainda está sob estudo. O diabetes tipo 1, ele vai predominar na infância e na adolescência, né? Predomina na infância e na adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade, tá? E acomete tanto pacientes do sexo feminino como do sexo masculino. Aqui nós temos o padrão de secreção de insulina de um paciente normal, né? Ele é bifásico, enquanto que no paciente com diabetes tipo 1 não ocorre nenhuma liberação da insulina. E o paciente apresenta, né, como sinais e sintomas, fadiga, né, cansaço, sede, né, polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso e acetoacidose, que é a principal complicação, né, aguda do diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, ele está relacionado a defeitos na ação da insulina, né, o que a gente chama de resistência à insulina. No entanto, com a progressão da doença, pode também, né, acontecer um defeito na secreção desse hormônio. Tá? 90% dos pacientes diabéticos eles são do tipo 2, tá? Então é o tipo de diabetes mais comumente observado na prática. Tem como etiologia fatores genéticos e ambientais, onde a obesidade parece desempenhar papel-chave. Né? Então a obesidade ela é um fator de risco para o surgimento de doenças vasculares, hipertensão, dislipidemia e a resistência à insulina, que acaba, né, levando ao surgimento do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 tende a surgir principalmente após os 40 anos, muito embora hoje em dia, cada vez mais, né, nós estamos observando pacientes jovens, né, com quadro de diabetes tipo 2. E o paciente apresenta fadiga, polidipsia, polifagia e poliúria como principais sinais ou sintomas desse tipo de diabetes. Bom, gente, então se essa hiperglicemia associada ao diabetes não for controlada, né, ela pode acabar gerando a longo prazo uma série de complicações que podem acabar levando, né, uma morbimortalidade dos pacientes diabéticos. Então, como por exemplo, pode ocorrer acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, retinopatia, neuropatia diabética, né, o pé diabético, doença vascular periférica e a nefropatia. Então, o grande objetivo do tratamento da hipertensão, do diabetes, me perdoe, é justamente evitar esses sintomas, né, agudos e a morbimortalidade relacionadas à hiperglicemia que é observada no diabetes. Então, para o tratamento do diabetes, nós temos, né, tanto a terapia não medicamentosa, né, mudanças no estilo de vida, como também nós temos o tratamento farmacológico. Dentro do tratamento farmacológico, nós temos a insulinoterapia. Né? Essa insulinoterapia ela é necessária nos pacientes com diabetes tipo 1, né? Então a reposição hormonal, digamos assim. No diabetes tipo 2, quando necessário, normalmente naqueles pacientes em estágios mais avançados da doença, e no diabetes gestacional. Né? Então, o diabetes gestacional, quando há a necessidade de tratamento medicamentoso, a insulinoterapia é o mais recomendado, visto que a insulina não é capaz de ultrapassar a barreira placentária, não induzindo nenhum tipo de efeito para o feto. E temos também os agentes hipoglicemiantes orais, também conhecidos como antidiabéticos, que são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2. Temos fármacos capazes de aumentar a secreção de insulina, como também fármacos capazes de aumentar a sensibilidade tecidual a este hormônio, e fármacos capazes de bloquear a absorção dos carboidratos ou de estimular a sua eliminação pelos rins. E, novamente, né, o objetivo do tratamento do diabetes é prevenir
os efeitos agudos e as complicações crônicas relacionadas à hiperglicemia. Tá? Então, gente, falando mais especificamente da insulinoterapia, hoje em dia se utiliza a insulina recombinante humana nativa, né, conhecida como insulina regular. Então, essa insulina nada mais é do que a cópia daquela que é produzida pelo nosso organismo. Também temos uma série de análogos da insulina regular. E esses análogos, eles são tipos de insulina, né, com algumas modificações estruturais, e são utilizados devido à sua capacidade de absorção, né, ser aumentada ou reduzida, né, fazendo com que a sua duração de ação seja alterada. Vamos já já falar desses análogos. A insulina, ela pode ser administrada por via intravenosa, neste caso somente a insulina regular, e no contexto da UTI, né, onde os parâmetros vitais do paciente são constantemente monitorados. A insulina humana regular também pode ser utilizada por via intramuscular, no contexto da emergência. E para tratamento crônico ambulatorial, pode-se utilizar tanto a insulina regular como seus análogos por via subcutânea. Tá? Muito embora hoje em dia, né, nós temos um grande esforço da indústria farmacêutica para criar uma formulação de insulina que possa ser utilizada por outra via de administração que não seja subcutâneo, né? Porque é muito chato ou muito inconveniente, né, essas injeções, né, múltiplas diárias de insulina. Então, por exemplo, né, em fevereiro do ano passado, cientistas do MIT criaram uma cápsula, né, para administração oral de insulina. Essa cápsula ainda não chegou no mercado, né, mas ao que tudo indica, em breve nós já teremos uma preparação de insulina que possa ser administrada por via oral. E temos no Brasil, né, uma formulação, né, uma forma farmacêutica, que é a insulina sendo administrada por via inalatória, né, na forma daquelas bombinhas. Né. Então o nome de marca se chama Fresa, tá? Ainda é uma forma farmacêutica muito cara, tá? E somente, né, pessoas com condição financeira conseguem manter esse tipo de tratamento. Mas o futuro, né, quando provavelmente as patentes forem expiradas, é muito provável que essa tecnologia se torne mais barata, permitindo amplo acesso da população, né, com diabetes tipo 1, por exemplo, o acesso a esse tipo de preparação farmacêutica. As insulinas são divididas de acordo com o tempo de ação em insulinas de ação ultra rápida. Então aqui entra análogos da insulina, que são rapidamente absorvidos e têm um início e uma duração de ação mais rápida. Temos insulinas de ação rápida, neste caso é a insulina regular. Temos insulinas de ação intermediária, neste caso a insulina NPH, e temos insulinas de ação prolongada, né, como a Detemir, a Glargina e o Deglutec, que são insulinas que são absorvidas de forma mais lenta e têm uma maior duração de ação. Então aqui eu tenho um gráfico, né, tempo por níveis plasmáticos de insulina, mostrando justamente esses tipos de insulina. Então a Lispro, Asparte e Glulisina são análogos de insulina de ação ultra rápida. Então é um tipo de insulina que tem início de ação em torno de 15 minutos e duração total de efeito de 3 a 4 horas. Então são insulinas utilizadas para o controle pós-prandial dos níveis de glicose. A insulina regular tem um início de ação em torno de 30 a 45 minutos e uma duração efetiva de 4 a 6 horas. A NPH, ou insulina isófana, tem início de duração, né, de aproximadamente 1 hora e duração de efeito em torno de 10 a 16. Então é a nossa insulina de ação intermediária, enquanto que o Detemir e a Glargina e o Deglutec são insulinas de ação prolongada,
tendo duração de ação efetiva de aproximadamente 24 horas. Para vocês, estudantes de enfermagem, talvez os tipos de insulina mais importantes sejam a insulina regular e a insulina NPH, porque são elas que são distribuídas de forma gratuita pelo SUS. Então, pacientes diabéticos tipo 1 ou pacientes diabéticos tipo 2 que necessitam de insulina, provavelmente vão fazer uso desses dois tipos, tá? A insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, e a insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária. O grande objetivo da insulinoterapia é mimetizar o que ocorre fisiologicamente. Então, aqui nesse quadro, nós temos o padrão de liberação de insulina que ocorre no indivíduo normal. Então, a gente tem um pico de insulina seguido por uma liberação sustentada mais tardia após cada refeição. Então, gente, num paciente com diabetes tipo 1 que é incapaz de produzir e de liberar a insulina, a gente consegue mimetizar esse padrão fisiológico, né, utilizando insulinas de ação rápida ou ultra rápida com insulinas de ação intermediária ou longa. Então, por exemplo, aqui nós temos um esquema terapêutico onde se utiliza insulinas de ação ultra rápida antes do café, almoço e janta e uma insulina de ação prolongada antes de dormir, com o intuito de controlar a hiperglicemia de jejum. Além disso, também temos outro esquema terapêutico, utilizando insulina regular antes do café e da janta, e a insulina NPH antes do café e antes de dormir. Tá? Então existem vários protocolos terapêuticos. Aqui eu trago para vocês dois exemplos. Bom, temos alguns fatores que podem afetar a absorção da insulina. O primeiro deles é o local da injeção. O local da injeção vai ter maior significado somente para a insulina regular. Então, o abdômen corresponde ao local mais rápido de absorção da insulina regular, seguido do braço, coxa e nádegas. Para os análogos, tá? NPH, DTMI, glargina, lispro, tá? A velocidade é a mesma, independentemente destes locais. Tá? O tipo de insulina, como já comentamos, né? Então as insulinas de ação ultra rápida são mais rapidamente absorvidas, enquanto que as insulinas de ação prolongada, a sua absorção ela é mais lenta. Fluxo sanguíneo cutâneo é também bastante importante. Tá? Então, após a injeção, não se pode, por exemplo, fazer uma massagem no local. Né? Então, isso pode estimular o fluxo sanguíneo local e, consequentemente, pode aumentar a velocidade de absorção. E isso pode acabar resultando em reações adversas, que no caso da insulina, a mais importante é a hipoglicemia. A atividade muscular também é outro fator importante. Então, deve-se educar o paciente. Né? Então, não adianta o paciente injetar insulina, por exemplo, na coxa e ele subir um lance de escadas. Né? Então, isso vai aumentar o fluxo sanguíneo, né, da musculatura esquelética, aumentando, portanto, né, a absorção da insulina. Profundidade da injeção, né, também é um fator determinante. Né? Então, quando a insulina ela é erroneamente administrada por via intramuscular, a velocidade de absorção é mais rápida, e isso também pode acabar culminando, né, numa maior velocidade de absorção e, consequentemente, maior risco de reações adversas. As principais reações adversas ao uso da insulina são a hipoglicemia. Então, o paciente pode cursar com dor de cabeça, alterações de humor, desmaio, visão turva, confusão mental, náuseas, suor frio e sonolência. Tá? E também a lipohipertrofia. A lipohipertrofia ela ocorre quando não há um rodízio dos locais de administração. Esse é um ponto que eu esqueci de comentar do slide anterior. Então, é muito importante, que o paciente ele seja instruído a fazer um rodízio nos locais de administração da insulina. Então, se a insulina ela for ser administrada no abdômen,
é importante dividir o abdômen em quadrantes e dentro de cada quadrante, né, subdividi-lo novamente, né, e fazendo com que a administração da insulina, né, obedeça, portanto, a um rodízio de locais. Isso é muito importante porque acaba, né, impedindo o surgimento da lipohipertrofia. Bom, os hipoglicemiantes orais ou antidiabéticos são fármacos que vão ser utilizados para evitar a hiperglicemia que está associada ao diabetes tipo 2. Como vocês podem perceber nesse slide, nós temos uma série de classes de agentes antidiabéticos que podem ser utilizados no tratamento do diabetes. Só que desses, os mais importantes para vocês são as sulfonilureias e as biguanidas. Por quê? Porque são agentes distribuídos de forma gratuita pelo SUS. Então são fármacos que acabam sendo utilizados com maior frequência e, consequentemente, vão ser esses fármacos que vocês vão ter maior contato. Dentro das sulfonilureias, nós temos a glibenclamida e a gliclazida. E dentre as biguanidas, nós temos a metformina. Tá? Então são os fármacos mais utilizados. E o que a gente vai dar maior destaque na aula de hoje. Tá? Bom, então vou mostrar para vocês agora onde cada um, né, dessas classes de fármacos, onde elas vão atuar no organismo de um paciente com diabetes. Então, no caso das sulfonilureias, como a glibenclamida e a glicazida, das glinidas, como a repaglinida, análogos do hormônio GLP-1. O GLP-1 significa peptídeo similar ao glucagon. E o principal exemplo é a liraglutida. E inibidores da enzima dipeptidilpeptidase 4, né, o DPP4, como a saxagliptina, vildagliptina, sitagliptina, entre outros. Todos esses agentes vão atuar no pâncreas, fazendo o quê? Estimulando a secreção de insulina. Então, esses fármacos, eles são conhecidos como agentes secretagogos. O que isso quer dizer? Que esses fármacos são capazes, né, de atuar diretamente ou indiretamente na célula beta, estimulando a liberação de insulina. Tudo bem? No caso da glibenclamida, gliclazida e repaglinida, esses fármacos inibem um canal de potássio presente na célula beta e a consequência da inibição desse canal de potássio é a liberação de insulina. Os análogos do GLP-1, como a liraglutida, eles vão mimetizar a ação desse hormônio. Então, a liraglutida vai atuar no receptor de GLP-1 na célula beta, estimulando a liberação de insulina. Por outro lado, a saxagliptina, né, que é uma gliptina, vai inibir a enzima de peptidilpeptidase 4. E ao inibir essa enzima, a saxagliptina vai aumentar a meia-vida do hormônio GLP-1, né, que é um hormônio produzido pelo nosso intestino com a presença dos alimentos, e esse hormônio vai acabar atuando na célula beta, estimulando a produção e a liberação de insulina. A metformina é um fármaco que vai atuar no fígado, reduzindo a produção hepática de glicose. Então é um fármaco muito interessante para o controle da hiperglicemia de jejum. Além disso, a metformina também é capaz de possuir uma ação sensibilizadora periférica, por facilitar a ação da insulina no músculo esquelético. E a consequência disso, portanto, vai ser uma maior captação de glicose por este músculo. Então, a metformina, além de inibir a produção hepática de glicose, é um fármaco também capaz de facilitar a ação da insulina na musculatura esquelética. As glitazonas, que aqui no Brasil, né, a gente tem um único representante, é a pioglitazona. A pioglitazona, ela é um sensibilizador da ação da insulina. Por quê? Porque a pioglitazona estimula a captação de glicose pelo músculo esquelético.
A pioglitazona estimula o armazenamento de lipídios no tecido adiposo e a pioglitazona inibe a produção hepática de glicose. Tá? Então, a consequência total dos efeitos da pioglitazona é uma maior captação ou utilização periférica da glicose. A acarbose é um inibidor da enzima alfa-glicosidase. Tá? Então, a acarbose é capaz de inibir o metabolismo intestinal dos carboidratos. Então, consequentemente, a carbose inibe a absorção da glicose, enquanto que os inibidores do transportador SGLT2, tá? São fármacos mais jovens. Um dos representantes é a canaglifosina, tá? Temos também a dapaglifosina, que é outro agente bastante utilizado. Esses fármacos inibem o transportador SGLT2, que significa transportador de sódio-glicose, e a consequência da inibição desse transportador é uma maior eliminação de glicose. Então, esses fármacos, gente, abrindo um parênteses, eles são muito interessantes, porque eles são capazes de aumentar a eliminação de glicose, levando também a uma maior diurese. Então, são fármacos, por exemplo, capazes de reduzir a pressão arterial. Então, se a gente tem um paciente hipertenso e diabético, ele pode ser beneficiado com o uso dos inibidores da enzima do transportador SGLT2. Tá? Bom, falando especificamente agora da metformina, né? A metformina é um fármaco muito utilizado, muito efetivo, tá? É um fármaco relativamente bem tolerado. Ele é capaz de reduzir a glicemia de jejum em 60 a 70 miligramas por decilitro. É um fármaco de primeira linha, tá? Então a metformina, ela é indicada para pacientes com diabetes tipo 2 em qualquer estágio da doença. É um agente que vai atuar no fígado, como já comentamos, né, inibindo a produção hepática de glicose, podendo atuar também no músculo esquelético, facilitando a captação da glicose no sangue. Tá? Uma característica importante da metformina é que não induz aumento de peso. Né? Alguns estudos até comentam que a metformina ajuda, né, na perda de peso, e é, portanto, né, bastante interessante no paciente com diabetes tipo 2 e com obesidade. Tá? As principais reações adversas da metformina, sem dúvida, são reações adversas gastrointestinais, que acometem até mesmo 20% dos pacientes. Essas reações adversas, elas tendem a ser transitórias. Né? Então, com o tempo, né, com a continuação do tratamento, essas reações adversas elas podem diminuir. No entanto, em alguns pacientes, essas reações adversas gastrointestinais podem ser tão intensas que podem acabar fazendo com que ocorra a substituição do medicamento. Né? Então, uma tática para evitar esse tipo de reação adversa é administrar a metformina junto ou após as refeições. Tá? Então, o estômago e o intestino cheio de alimentos, a metformina ela tem uma capacidade reduzida de produzir essas reações adversas intestinais. Tá? Outra reação adversa típica da metformina é deficiência de vitamina B12, que pode ser ocasionada por competição, né, pelo transportador de vitamina B12 no intestino. Então, esse transportador, ao invés de captar a vitamina B12, vai captar a metformina. Então, isso acaba reduzindo a absorção da vitamina B12, e essa redução da vitamina B12 pode acabar levando a quadros de anemia e até mesmo de neuropatia. Né? Então, é muito importante no paciente que faz uso de metformina que os níveis de vitamina B12 sejam constantemente monitorados e, caso necessário, ocorra suplementação dessa vitamina. No caso das sulfonilureias, nós temos a glibenclamida e a gliclazida como as duas sulfonilureias que são disponíveis de forma gratuita no SUS. Temos outros tipos de sulfonilureias, como a tobutamida, tolazamida, clorpropamida e a glimepirida. Só que a glibenclamida e a gliclazida, né, são as disponíveis de forma gratuita. Tá? Dessas duas,
vou destacar a gliclazida. Tá? Então a gliclazida ela é muito importante, principalmente no paciente idoso, porque ela está menos relacionada a reações adversas do tipo, né, hipoglicemia. Tá? Então a glibenclamida pode causar hipoglicemia no paciente idoso, só que a gliclazida, essa hipoglicemia, né, o seu risco de surgimento ela é menor. Tá? Então acaba sendo um fármaco interessante no tratamento do diabetes tipo 2 em pacientes diabéticos idosos. Tá? São fármacos que estimulam a secreção de insulina pela célula beta, ou seja, são agentes secretagogos. Tá? São também bastante potentes, podendo reduzir a glicemia de jejum de 60 a 70 mg por decilitro. Tem como principais reações adversas a hipoglicemia, tá? Aumento de peso e náuseas e vômitos. O mecanismo pelo qual esse aumento de peso ele ocorre não é muito bem conhecido, mas acredita-se que seja por conta do snacking, né? Que traduzindo significa lanchinho. Né? Então é muito comum que o paciente com diabetes tipo 2, em uso das sulfonilureias como glibenclamida ou gliclazida, que ao menor sinal de hipoglicemia, né, tontura, mal-estar, que ele coma um docinho. Tá? Só que às vezes, né, essa utilização, essa alimentação desses docinhos pode ocorrer de forma exagerada e isso pode acabar aumentando o peso dos pacientes. Fica a dica, né? Normalmente a glibenclamida e a gliclazida devem ser administradas de preferência 30 minutos antes das refeições, porque a presença de alimentos prejudica a sua absorção. Tá? Então, enquanto a metformina deve ser administrada durante ou após, a glibenclamida deve ser administrada antes. Bom, aqui tem um quadro, gente, que resume o efeito farmacológico, né, dos agentes, né, dos antidiabéticos e as suas principais reações adversas. Tá? A principal delas, talvez, que a gente deve ter em mente, é um aumento de peso. Né? Lembrando que os pacientes com diabetes tipo 2 normalmente têm obesidade ou sobrepeso. Tá? Então, fármacos como o pioglitazona e as sulfonilureias, né, podem acabar dificultando a perda de peso por esses pacientes. Tá? Então, ó, sulfonilureias, metformina já comentamos. A pioglitazona é um fármaco que tem, né, como reação adversa aumento de peso e retenção hídrica. Tá? Essa retenção hídrica pode ter magnitude clínica, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então, essa é, né, uma precaução ao uso desses agentes. Os análogos do GLP-1, como a liraglutida, podem causar hipoglicemia quando associados a outros agentes, náuseas e vômitos, e não está associado a ganho de peso. Inibidores da enzima de peptidilpeptidase 4, como sitagliptina, vildagliptina, são fármacos que podem causar principalmente reações de hipersensibilidade. Tá? Inibidores da alfa-glicosidase podem causar distúrbios gastrointestinais, né, como gases, diarreia. E inibidores da enzima do transportador SGLT2, como canaglifosina e dapaglifosina, podem causar infecção urinária e genital e poliúria. Bom, então como se dá o protocolo de uso dos agentes antidiabéticos? Tá? Então o paciente recebeu o diagnóstico de diabetes mellitus, né? Se a sua glicemia for maior que 300 ou sintomas importantes, né? No caso, me perdoe, se o paciente não apresentar uma glicemia acima de 300 ou nenhum com sintomas importantes, então recomenda-se, num primeiro momento, mudanças no estilo de vida. Tá? Atingiu a meta após 3 meses? Se sim, manter o acompanhamento desse paciente, né, pela dosagem da hemoglobina glicada de 6 em 6 meses. Se não, recomenda-se, portanto, a introdução do primeiro antidiabético. E esse fármaco deve ser a metformina. Tá? Então, a metformina é o fármaco de primeira linha. Caso o paciente desenvolva reações adversas severas ao uso da metformina ou hipersensibilidade,
pode-se utilizar outros agentes, como os inibidores da dipeptidilpeptidase 4, como a sitagliptina, né, a vildagliptina. Pode-se também utilizar os inibidores do transportador SGLT2, né, como como a canaglifosina e a dapaglifosina, ou análogos do GLP-1, como a liraglutida. Tá? Mas, em geral, a metformina é o fármaco de primeira escolha. Atingir uma meta após 3 meses? Se sim, manter acompanhamento. Tá? Se não, introduzir um segundo antidiabético. E esse segundo antidiabético é a glibenclamida ou a gliclazida, né, agente sulfonilureias. Se o paciente desenvolver reações adversas severas ao uso das sulfonilureias, pode-se utilizar as glinidas, né, como a repaglinida ou nateglinida, inibidores do transportador SGLT2, né, as glifosinas, análogos do GLP-1, como a liraglutida, ou a pioglitazona. Tá? Atingiu a meta após 3 meses? Se sim, manter acompanhamento, né, com a hemoglobina glicada. Se não, adicionar insulina, uma dose única antes de dormir. Nesse caso aqui, recomenda-se a utilização da insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária. Da mesma forma, se o paciente durante o diagnóstico apresentou glicemia maior do que 300 mg por decilitro ou sintomas importantes, recomenda-se, né, a introdução imediata da insulina NPH. Atingiu a meta após 3 meses? Se sim, manter acompanhamento. Se não, deve-se introduzir a insulina regular, mantendo um esquema terapêutico similar ao que ocorre no diabetes tipo 1. Tá? Um paciente diabético tipo 2 que necessita de insulina normalmente já é aquele paciente no estágio mais avançado da doença. Bom, tratamento farmacológico do diabetes no contexto da enfermagem. Tá? Então vocês podem renovar, né, a receita do paciente, né, com um prazo de validade de até 6 meses. Então, novamente, isso é interessante porque faz com que o paciente retorne, né, para a consulta, permitindo, portanto, o seu acompanhamento. No entanto, o enfermeiro deve observar algumas regrinhas. No caso dos protocolos de enfermagem, né, do Corém de Santa Catarina, o paciente ele não deve estar em insulinoterapia, né, para que vocês possam renovar a sua receita. Então, nesse caso, o paciente deve ser encaminhado diretamente para o clínico. Né. Não deve remover da receita medicação ou alterar a sua posologia. Se o paciente exibir qualquer sinais ou sintomas, né, vocês devem encaminhar diretamente para a consulta médica. Realizar a avaliação através da consulta de enfermagem, caso necessário, encaminhe para a consulta. Então, se o paciente apresentar alterações de glicemia, né, apresentar já alguma feridinha no pé, né, se o paciente relatar histórico de reação adversa, né, então é muito importante que vocês conheçam as reações adversas dos medicamentos que o paciente está tomando, para que durante a entrevista, né, durante a consulta de enfermagem, vocês possam investigar melhor, né, e checar a adesão e os conhecimentos do paciente sobre a terapia. Né, se o paciente sabe quais são os medicamentos que ele deve tomar em cada horário, quais são os horários, se o paciente sabe as consequências de não tomar a medicação. Né. Então, novamente, quanto mais o paciente conhece a sua doença, melhor é a adesão ao tratamento. E por fim, gente, para encerrar, vamos comentar rapidamente sobre os fármacos que são utilizados no tratamento da obesidade. Então, a obesidade é definida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que vai acabar originando risco para a saúde. A obesidade é uma doença multifatorial, onde se tem fatores genéticos, condições ambientais, culturais e psicológicos envolvidos. Tá? Só que a sua fisiopatologia ainda não é completamente conhecida. A principal forma de se observar o grau, né, de acúmulo de gordura no nosso organismo é através do índice de massa corpórea. Então, esse índice de massa corpórea IMC, né, vocês já devem saber, ele é calculado, né, pela divisão do peso com a altura ao quadrado, e quando esse IMC atinge valores acima de 30,
o paciente é, portanto, considerado obeso, né? Entre 25 e 29, sobrepeso ou pré-obeso. Tá? Quanto maior o índice de massa corpórea, maior o risco do surgimento de doenças, tá? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia. O enfermeiro ele é muito importante no tratamento da obesidade. Tá? O tratamento da obesidade ele é multidisciplinar, então envolve médico, envolve enfermeiro, envolve nutricionista, envolve educador físico. E o principal papel do enfermeiro, sem dúvida, é na educação do paciente, ajudando, portanto, o paciente nas mudanças no estilo de vida, onde o paciente precisa, de alguma forma, diminuir o consumo de calorias e aumentar, portanto, o gasto energético. Tá? Então, o paciente, né, até mesmo com sobrepeso, é importante que ele já inicie essas mudanças no estilo de vida. O tratamento farmacológico também pode ser utilizado, né, principalmente no paciente obeso, com IMC acima de 30, ou no paciente com sobrepeso que já apresenta alguma comorbidade. Tá? E a cirurgia, né, também pode ser indicada naqueles pacientes, né, com um grau de obesidade mais elevado, né, como por exemplo IMC acima de 40 ou acima de 35 na presença de comorbidades. Uma questão que se discute bastante entre os endocrinologistas é quando deve-se iniciar o tratamento da obesidade. Lembrando que o tratamento farmacológico da obesidade ele é um tratamento apenas adjuvante. Se esse tratamento medicamentoso não estiver associado a mudanças do estilo de vida, ele com certeza vai falhar. Então, normalmente, o tratamento medicamentoso ele é indicado quando o paciente apresenta um IMC maior ou igual a 30, um IMC maior ou igual a 27 na presença de comorbidades. Né? Então, o paciente pode já estar diabético, pode estar hipertenso, né? Então pode ser interessante, né, o tratamento farmacológico da obesidade, ou se o paciente apresentar falha em perder peso com tratamento não farmacológico, ou história prévia de falência com tentativa, né, com dieta, com restrição calórica, desculpa, a história prévia de falência com tentativa com dieta com restrição calórica é suficiente, né, aquele paciente que não consegue, né, seguir a dieta. Os principais agentes utilizados, né, são fármacos capazes de aumentar a disponibilidade de noradrenalina ou serotonina no sistema nervoso central, principalmente no hipotálamo. Então nós temos fármacos como a sibutramina, que é um inibidor da recaptação de noradrenalina e de serotonina. Tá? Temos agentes derivados da anfetamina, como o mazindol, o femproporex e a anfepramona, que são agentes capazes de estimular a liberação de noradrenalina no sistema nervoso central. Então, a principal consequência dessa maior disponibilidade de noradrenalina ou de serotonina no sistema nervoso central é que esses fármacos vão reduzir a ingestão de alimentos, né, por promover maior sensação de saciedade e controle da fome. No entanto, esses fármacos têm como principal reação adversa aumento da pressão arterial ou taquicardia, porque, muito embora esses fármacos consigam aumentar a disponibilidade de noradrenalina no sistema nervoso central, eles também o fazem perifericamente. Então, o aumento da disponibilidade de noradrenalina no sistema nervoso autônomo simpático acaba gerando aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, isso tem importância em que tipo de paciente, gente? Naquele paciente obeso que apresenta hipertensão arterial. Então, esses fármacos podem acabar dificultando o tratamento da hipertensão neste tipo de paciente. Além desses medicamentos, nós temos a liraglutida, né, que também é utilizada no tratamento do diabetes. No entanto, para a obesidade é necessária uma dosagem maior, né, em torno de 30 miligramas. Esse fármaco, né, ele é um análogo do hormônio GLP-1, né, que é o peptídeo similar ao glucagon, e ele vai atuar no sistema nervoso central, estimulando a saciedade e reduzindo a sensação de fome.
Além disso, esse fármaco pode atuar perifericamente, reduzindo a velocidade de esvaziamento gástrico. Isso também pode contribuir para uma maior sensação de saciedade. As principais reações adversas são náuseas e vômitos, tá? Que podem ocorrer principalmente no início da terapia. É uma reação adversa que pode ser bastante limitante, mas com a continuidade do tratamento, essas reações adversas elas tendem a desaparecer. E outro fármaco que também pode ser utilizado é o Orlistat, conhecido como Xenical. Ele é um fármaco que vai atuar no intestino, inibindo a lipase intestinal. Então é um fármaco que vai acabar reduzindo a absorção de gordura. Né? E a sua principal reação adversa é a esteatorreia, né? Então uma diarreia rica em gorduras. Além desses medicamentos aprovados, outros medicamentos podem ser utilizados de forma off-label, né? Ou seja, fora da indicação da bula. Só que esses fármacos eles podem ser utilizados somente quando a terapia padronizada por algum motivo for inadequada ou for ineficiente, tá? E se houver evidência de potencial benefício para o tratamento do paciente. Então, medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da obesidade de forma off-label são o topiramato. Né? Então, o topiramato é um agente utilizado principalmente no tratamento da epilepsia, mas existem alguns estudos que demonstram que esse fármaco é capaz de ajudar no tratamento da obesidade. O topiramato é um agente multialvo, ele é capaz de potencializar a neurotransmissão GABAérgica e de inibir neurotransmissão glutamatérgica no sistema nervoso central, e isso de alguma forma parece ser, né, responsável pelos seus efeitos de reduzir a, a ingestão de alimentos. Tá? Temos também a possibilidade de utilizar a associação entre bupropiona, né, me perdoem, que é um antidepressivo, tá? Juntamente com a naltrexona, que é um antagonista opioide utilizado no tratamento do alcoolismo. Então também existem alguns estudos que demonstram que esta associação é eficaz no tratamento do diabetes. E temos também a lisdexanfetamina, que é um fármaco utilizado normalmente no tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, mas que também pode ser utilizado, né, no tratamento da obesidade, principalmente naqueles pacientes que apresentam compulsão alimentar. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e após encerrar, né, assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês, né, vão fazer a atividade de consolidação do conteúdo. Tá? Então vai ter um questionário e 1 ou 2 casos clínicos no cigarro.